Uma das maiores dúvidas que eu vejo os fãs tendo no universo de Game of Thrones é em relação a como vai ficar o cenário político de Westeros no final da obra. Afinal, a Guerra dos Cinco Reis já causou um enorme tumulto na geopolítica Westerosi e ainda tem eventos importantes para acontecer nos livros, como a disputa ao Trono de Ferro pelo Jovem Griff, a eventual chegada da Daenerys com seus dragões e também a Longa Noite. Então, no final disso tudo, será que os Sete Reinos vão ficar juntos ou vão se separar? Ou será que só o Norte vai ficar independente, como aconteceu lá em Game of Thrones? É justamente isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, para tentar entender como os reinos vão terminar no final da história, a gente precisa primeiro falar sobre quais devem ser os principais eventos dos próximos livros. Para esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer um resumo do que eu acho que vai acontecer nos próximos livros das crônicas. Se você quiser ter uma visão mais completa de tudo que eu acho que pode acontecer, eu tenho um vídeo de quase 2 horas onde eu exploro as principais possibilidades de finais da obra. Esse vídeo vai aparecer num card aqui para vocês. É um vídeo longo porque tem muita coisa em aberto na história e cada detalhe que a gente muda vira uma bola de neve afetando todos os acontecimentos até o final. Mas para esse vídeo aqui eu vou resumir o que eu acho mais provável de acontecer nos próximos livros para a gente pensar se os reinos vão ou não se separar no final da história. Bom, eu acredito que o próximo livro das crônicas, Os Ventos do Inverno, deve focar muito em 4 cenários específicos. No norte, o Jon Snow deve ressuscitar com sangue nos olhos, focado em trazer de forma definitiva os selvagens que estão do outro lado da muralha para o sul. No meio disso, ele pode também manter a sua promessa de sair da Patrulha da Noite para marchar até o Winterfell para ajudar o Stannis a retomar o castelo. Em Winterfell, o único e verdadeiro rei deve lutar contra a Casa Bolton. Eu acredito que o Stannis deve ter vitórias iniciais, mas eventualmente ele vai morrer em batalha. Inclusive, isso seria bem interessante porque o Stannis seria o único rei da Guerra dos Cinco Reis a morrer em um conflito, morrer em batalha, porque todos os outros reis foram assassinados por artimanhas dos seus opositores. E a partir da morte do Stannis, a gente deve ter um imbróglio em Winterfell, o famoso nó de Winterfell. Isso porque uma vez os Bolton sendo derrotados, o Jon, o Rickon, a Shireen e a Sansa são todos candidatos a assumir o comando do norte após a morte do rei Stannis. Até porque eu acredito que após o Stannis morrer em batalha, o Jon vai se unir ao Davos e ao Rickon para liderar os mercenários que o Stannis mandou contratar vindo de Essos, para lutar de uma vez por todas contra os Bolton e assim retomar o Winterfell. Nesse cenário, o Rickon vai ser o novo Senhor do Norte, mas o Jon vai atuar como regente dele, já que o Rickon ainda é muito novo. E aqui eu acredito que o Jon vai ser sim legitimado pelo testamento do Robb Stark. Mas eu acho que o Jon, sabendo que o Rickon tá vivo, não vai querer tomar o lugar do irmão como herdeiro de Winterfell. Inclusive, o papel do Jon aqui não vai mais ser político, já que ele sabe da ameaça da Longa Noite, ele foi ressuscitado e provavelmente vai ver melhor essa situação, e eu acredito que o objetivo dele vai ser reunir o reino para lutar contra os outros, e não assumir um cargo político. Até por isso que eu tô dizendo aqui que a Shireen pode ser também a líder do norte, porque os soldados, os mercenários que o Stannis mandou contratar para lutar por ele, ele diz que caso ele tenha morrido, esses mercenários devem seguir lutando pela Shireen. E aí eu acho que pode rolar muitas conversas e um acordo entre o Jon, o Davos, a Melisandre, a Shireen e outros lords importantes para que o norte não mantenha sua independência, mas de certa forma se submeta à figura da Shireen como rainha, mas tudo na expectativa de manter o máximo de gente possível unida para focar na Longa Noite. Porque vamos lembrar que o Stannis já foi para o norte, por uma visão da Melisandre, já com essa perspectiva de que o verdadeiro inimigo eram os outros, e não só a luta pelo Trono de Ferro que era o mais importante. Então talvez o Jon consiga fazer com que os lords percebam isso também, aí eles se submetem a Shireen, talvez até um casamento da Shireen com Rickon poderia ser possível, para que eles mantenham essa expectativa de não vamos lutar para retomar o Trono de Ferro, e sim para se preparar para a Longa Noite. Só que então, ao saber que o seu lar foi retomado pelo Jon Snow, pelo Rickon, eu acredito que a Sansa pode querer se livrar do Mindinho lá no Vale de Arryn, colocando os Cavaleiros do Vale contra o Mindinho e assim voltando para o norte com o apoio desses Senhores do Vale.
Então, isso poderia dar início a uma nova reconstrução do reino, com um realinhamento de forças a partir dessa aliança do norte com o Vale feita pela Sansa. Isso também seria interessante porque em Game of Thrones a gente vê que o Jon Snow se torna rei do norte e, sei lá, 2 episódios depois ele dobra o joelho para Daenerys. Então, o Jon ser rei do norte não foi algo importante lá em Game of Thrones. Talvez esse seja um indicativo de que o Jon também não vai ser rei do norte nos livros, e o que vai acontecer é que ele vai gerenciar o reino a partir do Rickon, até porque eu também não acho que o George R. R. Martin vai matar o Rickon tão facilmente nos livros, né? É um personagem que clama por mais desenvolvimento, e a partir disso, essa relação que a gente tem de desafeto na série da Sansa com a Daenerys, talvez na verdade seja da Sansa com a Shireen. A Sansa vendo a Shireen sendo a rainha para quem o Jon dobra o joelho, para quem o Rickon dobra o joelho, e a Sansa não gostar muito disso, querendo talvez uma independência. Vamos ver como vai ser. Já no sul, a Cersei eu acredito que vai reassumir o controle de Porto Real, mas ela tá biruta da cabeça e isso deve custar a vida da Marjorie Tyrell. Com a Marjorie morta, o Lord Mace Tyrell deve abandonar a capital com seu exército para se reunir com o jovem Griff. E o nosso falso Aegon provavelmente vai conseguir retomar as Terras da Tempestade, então vai se casar com a Arianne Martell para trazer Dorne para o seu lado da guerra. Com toda essa força, o jovem Griff deve então conseguir derrotar os Lannisters e tomar a capital. Mas a Cersei deve cumprir o que o rei Aerys II não conseguiu fazer e vai então queimar a capital com fogo vivo. E aqui a gente já tem várias variações do que pode acontecer, por exemplo. Será que o jovem Griff e a Arianne Martell vão morrer quando a cidade queimar? Será que a Cersei vai se aliar ao Euron Greyjoy, como aconteceu na série, para tentar lutar contra o jovem Griff? Eu não sei responder, mas são elementos que mudariam muito o rumo da história. Enfim, outro cenário importante que os próximos livros devem focar é sobre o Euron, porque eu acredito que, se aliando a Cersei ou não, ele deve atacar a Cidadela, em Vila Velha, e lá ele vai tomar o Berrante do Inverno, que tá com o Sam. E ele vai usar esse berrante para simplesmente derrubar a muralha e iniciar de fato a longa noite. E enquanto tudo isso acontece em Westeros, do outro lado do Mar Estreito, a Daenerys deve unir os Dothraki, mostrando que ela é o garanhão que monta o mundo, talvez ao mostrar para eles como ela consegue dominar os dragões. E, unida com alguns aliados lá de Meereen, ela vai restaurar o seu império na Baía dos Escravos e vai queimar em especial a cidade de Volantis para concretizar sua autoridade. Aqui é um importante detalhe, que talvez a Daenerys não queime Volantis do mesmo jeito que ela fez em Porto Real na série, ou do mesmo jeito que a Cersei vai queimar Porto Real nos livros, na minha opinião. Eu acho que a Daenerys simplesmente vai atacar Volantis com toda a força e vai liberar os seus dragões na cidade do meio de uma batalha que vai destruir muitas partes de Volantis. Porém, talvez isso sirva já para dar para Daenerys uma fama de que ela é muito cruel e talvez até uma comparação dela com a Cersei de serem duas rainhas loucas que queimaram cidades. De qualquer jeito, quando a Daenerys voltar para Westeros, eu acredito que não vai mais ter Porto Real para ela conquistar. A cidade vai ser toda queimada pela Cersei e vai estar devastada. E mais, a ameaça da Longa Noite já vai ter sido iniciada. E a Daenerys talvez perceba que esse é o verdadeiro inimigo que ela precisa enfrentar. Assim, eu acho que o Exército dos Mortos vai avançar fácil pelo território do norte, destruindo toda a região com eles. E eles só vão ser parados numa grande batalha final que vai acontecer ou próximo ao Rio Tridente, ou lá em Harrenhal, já que tem muitos indícios e pistas na história de que ambos esses lugares podem ser importantes durante a Longa Noite. E durante a batalha final, para mim, o Jon e a Daenerys vão ser juntos o Azor Ahai, mas eu acho que a Dany não sobrevive após a batalha final, nem os seus dragões. Então, Westeros terá vencido os outros mais uma vez. Porém, o custo dessa vitória vai ser muito alto, com o exército sendo massacrados e boa parte do território sendo destruído. E aí a gente chega à parte final da história. O que vai acontecer com os Sete Reinos a partir da vitória da Longa Noite? Pra mim, o final de Game of Thrones é um cuspe na cara da própria história. Aquele conselho michuruca de 7 lords elegendo Bran como rei, que é um cara totalmente desqualificado, sem nenhuma pretensão ao trono e sem nenhuma capacidade para administrar as dinâmicas de poder do reino, é totalmente ridículo. Ainda mais quando a gente vê o norte da Sansa querendo se separar e ninguém ali achando ruim, sendo que outros territórios, como Dorne, por exemplo, também teriam todos os motivos do mundo para quererem se separar e serem independentes.
Pra mim, esse episódio final de Game of Thrones é o que tem menos de Game of Thrones nele mesmo. Algo assim nunca aconteceria nos livros, e não me venham com esse argumento de mas o Martin falou pros D&D o que iria acontecer. Existe uma enorme diferença entre o Martin falar pros D&D o que iria acontecer e os D&D adaptarem isso direito. Em House of the Dragon, os produtores e roteiristas da série sabem exatamente o que deveria acontecer na história. E mesmo assim, eles cagam pra história original. Ou seja, absolutamente nada garante que os D&D seguiam exatamente o que o Martin tinha contado pra eles. Ou mesmo que eles se preocupavam em manter a integridade da história. Na verdade, os indícios apontam justamente o contrário, de que eles simplesmente queriam terminar o mais rápido possível, usando as informações que o Martin deu como um norte, mas sem se importar em seguir elas de forma decente. Na minha opinião, eles simplesmente seguiram de forma bem genérica as informações que o Martin trouxe pra eles, como se fossem tópicos que eles precisavam bater, como por exemplo o Bran ser rei e Porto Real queimar, e aí eles adaptaram do jeito que eles acharam melhor. Por exemplo, pra mim, nos livros, a Cersei que vai queimar Porto Real, e a Daenerys vai atacar, na verdade, a cidade de Volantis. E os D&D, pra simplificar, simplesmente juntaram tudo isso. A Cersei não aceita a Daenerys e a Daenerys queima Porto Real, a gente mistura tudo, esquece Volantis e fica assim. Enquanto a ideia do Bran ser rei, por exemplo, pra mim é que nos livros o Bran vai ser uma espécie de líder após a Longa Noite. Ele vai ser no máximo um rei sacerdote, que vai reunir boa parte dos sobreviventes da Longa Noite para guiar eles para um novo caminho. Mas para mim nos livros não faz qualquer sentido o Bran se tornar rei em Porto Real, e ainda mais mantendo de certa forma o sistema político que havia antes. Para mim o mais importante é pensar que o norte, as terras fluviais e talvez o vale vão ficar totalmente devastados após a Longa Noite. Então o sistema político que existia antes, especialmente nessas regiões, vai cair, assim como a ordem social. Quem sobreviver vai precisar reconstruir esse cenário, reconstruir essas regiões. Nesse caso, eu acredito que o Jon, a Sansa e o Bran vão ser especialmente as figuras que vão ajudar o norte a se reerguer. Para mim, o Bran vai servir como esse rei sacerdote que vai liderar uma boa parte dos sobreviventes da Longa Noite a tentar restaurar o continente como ele era antes, tentando reconectar o povo com os deuses antigos. Já a Sansa, eu acredito que pode sim se tornar uma possível líder política para a região do norte, talvez ao lado do Jon, ajudando a liderar a reconstrução do norte e do vale. Mas vamos combinar que a Sansa que a gente vê lá em Game of Thrones tem uma evolução assim meteórica, porque ela é muito diferente da Sansa que está nos livros atualmente no vale, ainda caindo no papo do Mindinho e ainda sendo bem inocente e romântica para algumas situações. Se o norte e o vale forem devastados pela Longa Noite, vai ser difícil saber como que vai ficar a política dessas regiões. Mas eu acho que a gente não vai ver uma Sansa sendo uma rainha cheia de pompa, igual aconteceu na série. Ela e o Jon vão precisar trabalhar para liderar o povo a redefinir fronteiras, reconstruir castelos, repovoar as vilas destruídas pela Longa Noite e etc. Para mim vai ser quase um cenário pós-apocalíptico. Norte, vales, terras fluviais vão precisar começar basicamente do zero, e eu vejo que o Jon e a Sansa podem ser os líderes dessa reconstrução. O Jon especialmente vai guiar o povo livre para as terras da dádiva, e talvez ele até tente reconstruir e tente reerguer a Patrulha da Noite, porque mesmo com a muralha caindo e os outros sendo derrotados mais uma vez, nada garante que eles não vão retornar depois de 10 mil anos, então a muralha e a patrulha talvez precisam ser reerguidas. E no sul, eu acredito que esses territórios, a Longa Noite não vai prejudicar tanto quanto vai acontecer no norte. Mas eu acredito que muitos exércitos de Westeros, do Vale, das Terras Fluviais, de Dorne, das Terras da Tempestade, vão ser destruídos durante a luta, deixando esses territórios do sul todos bastante instáveis. E uma vez com Porto Real destruída, sem ter Trono de Ferro e sem ter um herdeiro claro para o reino, eu acredito que essas regiões do sul talvez vão declarar independência. Mas, mais uma vez, não como aconteceu lá na série. Com os grandes poderes do reino enfraquecidos, os senhores sulistas, que ainda tiverem forças ou exércitos, vão começar a brigar entre si para disputar recursos e territórios. Ou seja, o sul de Westeros vai viver um longo processo de guerras entre diversas casas pequenas. Eu acho que as fronteiras de Dorne, da Campina, das Terras da Tempestade e do Ocidente vão ser todas redefinidas ao longo de anos e anos de guerra. Ou seja, na verdade vão surgir vários pequenos reinos independentes que vão passar décadas brigando entre si. Da mesma forma como acontecia antes da conquista do Aegon. Quando o rei Aegon chegou e conquistou Westeros, o território estava dividido em 7 reinos. Mas no século
séculos anteriores, esses 7 reinos eram na verdade vários reinos, e era uma bagunça. Vários reinos surgiam e caíam, e várias casas menores possuíam seus próprios territórios. Na verdade, quase todas as casas menores de Westeros eram senhoras de pequenos reinos, até que foram engolidas por reinos maiores e por fim foram engolidas pelo Aegon, o dragão, que transformou todos esses milhares de reinos em um só. Mas se a gente parar para pensar, é bem improvável que sobrem lideranças fortes no sul após a longa noite. Talvez o Doran Martell sobreviva e o Willas Tyrell, porque eles não podem lutar ativamente nas batalhas. Mas a casa Baratheon, a casa Lannister, a casa Arryn, a casa Tully devem todas ficar sem lideranças fortes após os acontecimentos do 6º livro e da longa noite. Por isso, as outras casas menores vão aproveitar o momento para tentar conquistar mais poder. Eu não acredito de forma alguma que o Westeros vai viver feliz para sempre após a longa noite. A vitória contra os outros deve acontecer, mas os lords que sobrarem vão brigar pelo poder como cães famintos brigando por restos de lixo. O cenário mais poético seria todo o reino se unir para superar a devastação da longa noite e dos anos de guerra. Mas a gente sabe que isso é pouco realista. O que costuma vir depois de uma grande guerra e um vácuo de poder é simplesmente mais briga e mais treta pelo poder. Eu acho que o norte é o único lugar que vai conseguir superar isso, porque vai ser o lugar mais devastado, fazendo com que não tenha nenhuma casa pequena com forças para brigar de fato pelo poder. Além disso, no norte a gente vai ter figuras como o Bran, o Jon e a Sansa, que provavelmente vão ter uma imponência necessária para liderar uma restauração do território. Ou seja, respondendo à pergunta, os 7 reinos vão se separar no final da história? Sim e não. Eu acho que não vai haver mais uma unidade como aconteceu durante a dinastia Targaryen, mas eu também acho que o sistema político vai cair e os lords sobreviventes vão iniciar uma longa briga por poder que vai transformar os 7 reinos em milhares de reinos pequenos, milhares não, né, mas centenas de reinos pequenos que vão passar a brigar pelo poder, até porque uma das mensagens das Crônicas de Gelo e Fogo é que a história é meio cíclica, né, então eventos vão se repetindo e vão acontecendo de novo. Então, da mesma forma como o reino eram centenas de reinos, depois se tornaram 7 reinos e depois um reino só, após a longa noite eu acho que esses reinos vão se fragmentar todos de novo, e aí vão passar anos e anos e anos, séculos de brigas pelo poder, até que eles vão virar, sei lá, 5 reinos e depois um reino só, e daí vai ter uma nova longa noite e por aí vai, porque a história das crônicas é cíclica. Enfim, é isso que eu acho que vai acontecer. É uma resposta sim ou não, lembrando que é muito difícil de prever o final das crônicas, porque a gente ainda tem 2 livros para acontecer, e em um livro só das crônicas acontece muita coisa. Então, para prever o final da história, a gente precisaria pelo menos ter os ventos do inverno, o que a gente ainda não tem. Mas vai vir, eu acredito, logo estará entre nós. Eu tenho fé. Mas enfim, é isso. Deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com Westeros após todas essas guerras e após a longa noite. Se vocês acham que a série acertou em alguns aspectos ou não. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.